Fala rapaziada, no vídeo de hoje bora fazer esse desenho aí do esboço até a coloração, então bora começar. E vamos lá, nosso primeiro passo é fazer a estrutura básica do rosto, simplificando o máximo que der. E dessa vez eu decidi detalhar logo o desenho, fazendo aquele macete na hora de desenhar o cabelo, de delimitar a altura dele pra ter uma boa base e deixar ele na proporção certinha. No corpo, a primeira coisa que eu faço é traçar a linha de movimento, que pode parecer uma coisa boba, mas é simplesmente a parte mais importante do desenho. Se você errar isso, você errou o desenho inteiro. Pra uma pose mais dinâmica, é fundamental você fazer meio que esse boneco de palito com ênfase nessa linha do meio, que seria meio que a linha da coluna, pra não deixar o personagem todo duro, todo travado, aí dá mais fluidez pra movimentação dele. Pra fazer o braço em perspectiva é bem fácil, é só você fazer um círculo do lado do outro, e isso por si só já dá aquela impressão que o braço tá mais na frente. E beleza, depois de fazer quase que esse boneco de palito, entre aspas, e depois quando você dá o volume, a gente pode partir pro detalhamento, colocando roupa e etc. E a minha recomendação, caso você queira aprender a desenhar roupas, é você começar a observar fotos de pessoas reais. E você começar a perceber alguns padrões de onde a roupa dobra, como ela dobra, por que ela dobra. Faça um estudo de observação e depois disso começa a aplicar isso na prática. Um site que eu recomendo você fazer isso é o Pinterest, que lá tem várias fotos para você observar e analisar. E aí depois a gente faz a line art, que não tem mistério, é basicamente só você engrossar o traço nas extremidades e fazer com a mão mais leve nos detalhes interiores. E agora de bônus vem a coloração, mas antes, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele like para fortalecer e me motivar a trazer mais vídeos que nem esse. E a gente tá quase batendo 1000 inscritos, então quem puder se inscrever também eu agradeço. Voltando pro desenho, a coloração da pele é bem simples, pode parecer complicada, mas é bem tranquilo. Você começa primeiramente sombreando com um lápis marrom, colorindo de um jeito bem leve, movimentos circulares para preencher bem. Logo em seguida, na tonalidade média, a gente vai usar o canela, passando tanto por cima do marrom, quanto também colorindo e invadindo um pouco as áreas que eu não tinha colorido ainda, as áreas de luz. Em seguida, a gente vem com o rosa claro no mesmo esquema, colorindo por cima do marrom, por cima do canela e também nas áreas de luz, só que fazendo com mais leveza nas áreas de luz, fazendo com a mão mais leve. E por último, para finalizar, a gente vai vir com areia, que é a tonalidade mais clara e é a que vai sumir com aqueles pontos brancos da folha, deixar com a coloração homogênea. E no cabelo é ainda mais simples, eu usei uma sequência de 3 cores, que foi o lápis preto, que é a parte mais chatinha, a primeira camada, principalmente quando você tem que deixar algumas áreas em branco, aí você tem que tomar esse cuidado a mais, mas não tem muito segredo não. Depois do lápis preto você vem com o cinza escuro por cima do lápis preto e também invadindo as áreas que eu não tinha colorido ainda, e pra finalizar eu venho com o lápis prata, a tonalidade mais clara. Só que eu percebi que as áreas de luz estavam um pouco escuras demais e eu vim com a borracha pra apagar um pouco e tirar todo aquele excesso. No chapéu, nas áreas de sombra, a gente primeiro vem com um sépia, colocando mais força nas áreas mais escuras e fazendo com mais leveza nas sombras mais claras. Depois eu venho com um canela por cima do sépia, só que bem de leve, só pra dar aquele tom mais amarelado. Em seguida a gente vem com um ocre médio, tanto por cima da sombra quanto também nas áreas de luz, fazendo com mais leveza nas áreas de luz. E pra finalizar a gente vem com o amarelo limão, que é um tom de amarelo mais claro, um tom de amarelo mais fraquinho. E assim como a gente já começou a usar o sépia na parte do chapéu, a gente também vai começar usando ele na blusa pra sombrear. Do mesmo jeito, fazendo com calma, sem pressa, com movimentos circulares pra deixar bem preenchido e ficar mais fácil de misturar as cores. A próxima cor por cima do sépia eu vou vir com o marrom, colocando um pouco mais de pressão, mas só um pouco também, não é pra exagerar. E por último, pra finalizar o sombreamento, a gente vai vir com o vermelho escuro, e o vermelho escuro é tanto dentro quanto fora da sombra. E como fora da sombra a gente começou com vermelho escuro, a próxima cor, naturalmente, ela vai ser o vermelho normal, só que é só pra dar uma realçada, não é pra colocar muita força não. Porque pra finalizar essa área a gente vai vir com o laranja. E aqui você já pode forçar um pouco mais pra sumir com aqueles pontos brancos da folha. E nos botões foi a mesma sequência que eu usei no chapéu, sem mudança nenhuma. E na bermuda é exatamente a mesma sequência do cabelo, só que numa parte maior, é mais estendido. Pra quem não se lembra a sequência, é o preto, o cinza escuro e o prata. Mas só um adendo, como isso daqui é uma parte maior, você vai ter que ter mais paciência pra fazer, senão o resultado não vai ficar bom. E nessa parte de lã da calça, só 2 cores, o prata e depois o areia por cima. Rapaziada, esse desenho demorou cerca de 6 horas pra ficar pronto, mas se você quiser ver um passo a passo mais detalhado, eu sempre deixo o link aí na descrição, caso você queira aprender a desenhar seus personagens favoritos. Já são milhares de alunos e você tem 7 dias de garantia se por algum motivo você não gostar. Para os interessados, vou deixar no primeiro link aí embaixo. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de todos, por todos que ficaram até o final do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, pelo menos alguma coisinha que vai fazer diferença na próxima vez quando vocês forem desenhar. Muito obrigado pela atenção, valeu e até a próxima.